trabalhar o Sede Perfeitos, capítulo 17, e o tópico 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Homem de Bem. Segundo Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, e o capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Para entendermos essa parte, a gente deve primeiro entender o que é justiça, né? A justiça para os homens tem uma conotação. A justiça de Deus é diferente. A justiça dos homens, a gente questiona o sofrimento, a gente questiona as intempéries, a gente questiona tudo que acontece ao nosso redor. E a justiça dos homens, ela nunca é 100% justa, né? Ela não é cumprida. Nossa lei, ela é uma réplica bem fraca, bem frágil das leis divinas. E nós poucas vezes cumprimos as leis certinho, não é? A gente tem uma mania de burlar, de deturpar, de escorregar daqui, daquela e não cumprir a lei dos homens. Se a gente não cumpre a lei dos homens, quem dirá a lei de Deus, né? Então, para a gente entender justiça, eu peguei o conceito de justiça de uma forma mais geral, um conceito histórico, né? E o significado é um conceito um pouco abstrato, e ele se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é por si só, e ele deve ser razoável, imparcial, entre os interesses, as riquezas e as oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Isso é um conceito histórico. Para a gente falar sobre justiça, a gente tem que voltar lá nos filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros mais. Mas vamos ficar só com pelo menos 3. O Aristóteles já definia a justiça como sendo uma igualdade proporcional, tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, na proporção de sua desigualdade. Aristóteles também reconhecia que esse conceito de justiça era imperfeito. Nós temos na nossa Constituição, lá no capítulo 5, o princípio da isonomia, né? Que é o tratamento igual para todos, né? Só que respeitando a desigualdade, porque nós não somos iguais. Eu não posso tratar um portador de necessidade especial com alguém que não tem necessidade alguma. Esse portador de necessidade especial, ele precisa de um tratamento diferenciado. Não é assim? Lá na nossa Constituição está escrito isso, né? Então é um pouquinho do conceito de justiça que vem lá do Aristóteles. Nós já temos isso na nossa Constituição. Já o Platão, ele reconhece a justiça como sendo um sinônimo de harmonia social. E ela relaciona também esse conceito à ideia de que o que é justo, aliás, o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei. Então nós, para praticarmos a justiça terrena, nós deveríamos agir de acordo com a lei. Mas aqui no Brasil nós temos um jeitinho chamado jeitinho brasileiro. E a gente burla a lei adoidada. Em alguns lugares, na Espanha, por exemplo, tem as leis de trânsito. Aí eu tenho uma irmã que mora lá. Aqui, quando a gente para numa faixa e está escrito lá, pare, a gente dá uma olhadinha e não chega a parar o carro, né? Lá na Espanha, ela foi fazer o que ela fazia aqui. O marido dela falou, você tá louca? E deu uma bronca nela. Você não parou? Ela falou assim, não, mas não tá vindo ninguém. Eu falei, mas como que você sabe? Não, eu tô olhando para lá, eu olhei na frente, olhei à esquerda, à direita e não vi ninguém. Não, mas você tem que parar porque tá escrito pare aí, não é porque você não tá vendo ninguém. Aí ela deu aquele sorrisinho amarelo, sem graça, brasileiro. E falou, não, é porque no Brasil a gente não para, realmente, a gente dá uma, e é o que a gente faz, não é? A gente dá uma olhadinha, não vem carro dali, não vem carro dali, a gente segue tranquilamente, né? O que a gente devia era dar realmente uma paradinha. Mas aí a gente fala assim, não, mas não precisa, a gente se perde de tempo, não é? Bom, isso já é um princípio de elevação, eles cumprem o que está escrito na lei.
Lei de trânsito, tem que parar e pronto. Aqui, além da gente não parar, a gente decide num sinal vermelho se a gente passa ou não. E essas coisinhas miúdas fazem com que a gente fique viciado em não cumprir a lei. Não cumprimos as leis terrenas e aí, quando é fé, a gente é espírita, cristão e nos deparamos com algumas situações que nós também não damos conta de seguir, porque a gente já está habituado a fazer o errado. Então, o que é justo é aquilo que se comporta de acordo com a lei. O conceito de justiça, ele não é um conceito fechado em si mesmo, porque os pensadores têm pensamentos diferentes, cada um tem a sua visão, e ela vai tendo colorido de acordo com a época, de acordo com a sociedade, de acordo com os costumes também, né? E esse conceito, ele também está ligado à ética, né? A moral e o costume. Então, o que é moral para nós, o que é lei para nós, pode não ser em outro país, a gente sabe bem disso, não é? Então, na obra do Kardec, na obra A República, ele vai defender que o conceito de justiça, ele abrange tanto a dimensão individual quanto a coletiva. O que é para você, é também para o coletivo, você deve respeitar também. A justiça é uma relação adequada e harmoniosa entre as partes beligerantes de uma mesma pessoa ou de uma comunidade. Então, a justiça tem sempre a ver com a harmonia, né? A gente tem que pensar no caminho do meio, né? Nem tanta Maomé, nem tanta montanha, a gente vai tendo ali um consenso, né? Uma decisão precisa ser analisada, né? Então, mas o que significa, voltando ao homem de bem, porque se eu não sei o que é justiça, eu não vou nem entrar no que é amor, porque não dá tempo da gente discorrer sobre tudo, né? Eu vou pegar só um pouquinho de justiça e depois vou fazer uma ponte com um texto do Emmanuel para a gente ver como que a gente resolve algumas coisas. O homem de bem, o que significa ser um homem de bem? O homem de bem refere-se a interrogar a consciência, ato dos mais louváveis, pois é nela que está impressa a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus foi escrita na consciência, mas ele também deixou no nosso coração o desejo da mudança, né? O desejo de interpretar, de compreender tudo isso. Então nós temos a consciência. E o que é a consciência? Se não é todos os valores retos que nós adquirimos ao longo de várias reencarnações. A lei a consciência nossa serve de parâmetro para nós agirmos agora, mas é tudo que nós já fizemos de honesto, de decente, de bom que nós fizemos, aí ela fica gravada na nossa consciência, aquilo vem como parâmetro e hoje eu sei o que é bom e o que é ruim. Lógico que eu vou medir o bom e o ruim pelas coisas que eu acertei e pelas coisas que eu fiz errado. Eu tenho um exemplo que machuca, que dói, que causa prejuízo e eu tenho que aceitar e agir com as consequências, né? Então a gente vai aprendendo através dessas reencarnações nossas como que a gente vai agindo. Então esse interrogar a consciência é aquilo que nós deveríamos fazer para o autoconhecimento. Não tem autoconhecimento sem o questionamento, sem saber o que eu sou, o que eu fui, como eu estou agindo, se o que eu estou fazendo, ele denigre alguém, se aquilo é reprochável diante de Deus ou diante de outras pessoas, né? Acho que tudo aquilo que a gente esconde é porque não presta, não é bom, não é? Porque se fosse bom, a gente todo mundo podia ficar sabendo que não ia causar prejuízo a ninguém, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, somos recomendados a seguir o conselho socrático de conhecer a nós mesmos, só que com moderação. Lá tem um oráculo chamado Oráculo de Delfos, que ficava na frente de eu diria, um consultório de uma pitonisa, que eram as médiums, né, que faziam as adivinhações, que previam o futuro, né? Elas tinham lá o lugar delas consultar e lá na frente tinha um oráculo de Delfos e lá estava escrito conheça-te a ti mesmo. E de que mais embaixo, que não é muito dito, nem visto, estava escrito lá
que conhecesse a ti mesmo, mas com moderação. Porque se a gente começa no programa de autoconhecimento e a gente não tiver moderação, a gente começa numa auto-perseguição a nós mesmos. E aí a gente entra num problema mais grave: culpa, remorso e depressão. Então tudo tem que ser com moderação. O conhecer a nós mesmos remete à ideia de fazer uma autoanálise do que eu já fiz de errado, corrigir o que eu já fiz de errado. Se eu não posso refazer aquilo que eu fiz errado, eu posso melhorar para frente e não continuar com os erros que eu já cometia, né? Isso a gente deve fazer com muita tranquilidade, porque os nossos erros é que vão servir de parâmetros para outras vidas, para eu não errar mais. E esse conselho do Sócrates, de conhecer-te a ti mesmo, Sócrates era um espírito muito elevado. Esses filósofos da antiguidade, eles vieram para preparar o caminho para Jesus, porque eles, além deles trazerem um conhecimento de altíssimo nível para aquela época, não é? Eles também tinham uma ideia de um Deus único, e ali os povos daquela época, alguns ainda acreditavam nos deuses, né? Os deuses, os romanos, né? Os gregos acreditavam nos deuses, e o Sócrates não tinha essa ideia, por isso que ele foi tão condenado, né? Lógico, ele foi condenado a beber a cicuta, que era aquele veneno que matava, quando eles não queriam as ideias do Sócrates, né? Ele era um libertino, não é? Ele tinha pensamento próprio e ele era considerado uma pessoa que induzia os jovens, porque ele incutia neles a ideia de questionar, né? Ele era um perguntador eterno, ele não parava de perguntar. Então quando a gente falava assim sobre justiça, aí ele vinha o Sócrates: mas o que é que você está falando sobre justiça? O que é a justiça para você? E toda vez que ele entrava numa discussão dessa, a pessoa se sentia encurralada e ela ficava perdida, sem saber o que era justiça. O que ela descobria é que ela não sabia nada sobre justiça. E era isso que ele fazia com muita maestria, né? Então a maêutica socrática, ela quer dizer que fazia as perguntas, e até por perguntando, até você chegar à conclusão que você ou não sabe nada, porque a gente não sabia conceituar, né? Eles não conceituavam justiça de forma que ela ficava perfeita. Então enrolava todo mundo, ficava percebendo que não sabia nada. E o Sócrates, o mais esperto de todos, segundo as pitonisas, dizia que o Sócrates era o sábio, mais sábio de todos os sábios. Por quê? Porque ele era o único que reconhecia: só sei que nada sei. Isso era a fala dele. Então, voltando para o nosso autoconhecimento, como que a gente vai se transformar num homem de bem? O Kardec não ficava satisfeito com uma resposta só. Então ele fazia outra pergunta, porque ele queria a coisa bem esclarecida, não podia ter uma dúvida sequer. Por isso que a obra do Kardec é tão confiável para nós espíritas. Na 919A, ele ainda consegue perguntar para eles uma outra indagação que ele faz, ele ainda consegue a resposta sobre como conseguir esse conhecimento para a gente promover as mudanças necessárias que nós precisamos fazer logo. E ele dá o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho é conhecido por todos os dias ele fazer aquelas perguntas diárias: o que é que eu fiz hoje de errado? Será que todo dia meu hoje, será que eu magoei alguém? Será que eu chateei? Será que eu contrariei a lei de Deus? O que é que eu fiz? E ele perguntava para ele mesmo, para a consciência dele. E todos os dias ele fazia o exercício e ele tinha a resposta. Agora, esse perguntar é aquilo que a gente faz, nosso desejo de mudança, não é? E quando a gente tem o desejo de mudança, o céu se abre para nós. Então, o simples fato de eu perguntar para a minha consciência, ela responde. Quando eu pergunto, eu tenho dúvida de alguma coisa, se eu vou fazer uma coisa que talvez eu fique pensando, mas será que eu devo fazer mesmo isso? Eu pergunto para a minha consciência e ela me dá a resposta em seguida. Só que nós não conseguimos afinar a nossa intuição, o nosso jeito de agir, a nossa forma, né, de lidar conosco mesmo.
Então a gente acaba não ouvindo a nossa consciência falando para nós. Mas o Agostinho, o Santo Agostinho, ele ouvia. E ele propunha fazer no final de cada dia um exame de consciência. Nesse exame, perguntar se não faltara com o dever, se ninguém lhe guardara mágoa, perguntar ainda mais se Deus aprovesse, né, de chamar naquele momento, ou seja, se a pessoa desencarnasse naquele momento, será que ela teria algum temor em entrar no plano espiritual? Será que ela teria dificuldades em olhar, como diz, frente a frente, né? Deus, que a gente fala assim, esse olhar não é um olhar nosso, porque a gente não pode personificar Deus, né? Como a gente está aqui, né? Mas aquela coisa de encarar a verdade, porque depois que a gente desencarna, tudo fica muito intenso. A gente vê toda a nossa vida muito rapidamente. Então, nisso aí a gente vê também o que nós fizemos de certo e de errado. E geralmente é o errado que causa a maior impressão em nós. E é o errado que faz com que a gente chafurde na lama, não é? Lá no umbral da vida, que é aquele, não é um território, né? Mas aquele espaço onde a gente reúne com aqueles afins nossos para vivenciar as nossas dores, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu desfazer, não é? Bom, em seguida ele recomenda que a gente deve examinar tudo que a gente fez contra Deus. E aquilo que a gente não faz, se a gente não pratica o bem, já está praticando o mal, não é? Se a gente não vê o próximo como um irmão, a gente já está agindo contra Deus. E finalmente contra nós mesmos, nós temos que pensar nisso também, né? De não agir contra nós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a nossa consciência ou indicação de um mal que precisa ser curado. Aí a gente tem que fazer o exercício diário de questionar. Muitos ficam pensando, eu vou fazer a prece, mas não sei nem fazer prece, que palavra eu devo usar, parece que as minhas palavras não saem, eu fico tentando fazer uma prece bonita, não consigo, tento fazer de uma forma, eu não sei como é que agrada a Deus, então não faça a prece, porque a prece que nós poderíamos fazer, nesse autoconhecimento, nesse autoexame que nós fazemos, já é uma prece, é um desejo de mudança, e Deus ouve, e os espíritos guardiões, eles também ouvem, nossos anjos ouvem e nos ajudam, a consciência vai sendo desperta. Se nós não temos ainda a capacidade, Deus envia os anjos dele para nos dar aquela forcinha e a gente consegue enxergar. Continuando, Kardec afirma ainda que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Um homem de bem, esse que tem fé, ele não fica bravo quando ele fica doente, ele não fica bravo quando ele perde o emprego, ele não fica bravo quando ele se separa de um casamento enfadonho, que já está falido, ele não fica bravo com nada de ruim que acontece a ele, porque ele não fica revoltado, porque ele percebe que tudo é oportunidade. Um colega meu foi expulso de uma escola pública, ganhava uma mixaria, era um professor de língua portuguesa, e a diretora implicou com ele, ele implicou com a diretora, e os dois se atritaram de tal maneira que se agrediram até na força física. E ela conseguiu expulsá-lo porque ele fez uma agressão. E ele saiu, pediu exonerar, foi expulso e ele acabou saindo do estado também. E ele ficou um mês deprimido, sem emprego, tomando uns caldos lá que uma amiga dava para ele. E muito chateado, barbudo, casa suja, daquele jeito da pessoa deprimida que não liga para nada. E aí ele teve uma ideia, eu vou sair dessa. E ele conseguiu sair por conta de tantos amigos ali, auxiliando e tal, amigos espirituais. E ele teve uma ideia de abrir uma sala, ele falou, não preciso do Estado, eu tenho capacidade. E abriu uma sala de aula pequenininha, foi dar aula de redação. Hoje ele é um dos cursos mais famosos de Goiânia, só dá aula de redação para alunos de medicina. Não posso falar o nome dele, porque ele pode não gostar de eu ter dado o exemplo. Então não posso falar, mas
é um dos cursinhos mais famosos que tem de Goiânia e ele hoje está milionário. Então o mal que ele sofreu foi uma oportunidade que ele abraçou. Lógico, ele passou, ele não é espírita, não é cristão, de frequentar nenhuma religião, de nada. Mas ele é uma pessoa de bem. Só que aí, ele perdeu um mês, né? Ele poderia não ter perdido esse mês, mas ele conseguiu. Levantou e hoje é um sucesso. Hoje, se você quiser ir lá, tem que esperar na fila. E é caro, viu? Ele ganha muito bem, é muito caro o curso dele. Fantástico. Agora, se a gente parar para revoltar por causa de uma doença, por causa de um dissabor, por causa de uma briga, uma discussão, uma infelicidade, um desemprego, a gente não está agindo contra Deus, contra a fé, porque tudo tem um propósito. Às vezes a gente sai de um emprego ruim, fraco, que a gente não se dava bem, que a gente estava ali, não crescia para lado nenhum, e vai para um emprego melhor. Aí quando está lá, fala assim, ainda bem que eu saí. Mas a gente não tem esse olhar quando a gente está na dificuldade. Então a gente tem que preparar com esse autoexame para nos tornarmos um homem de bem, ter mais fé na vida, ter mais fé em Deus, ter mais força e esperança, né, de que tudo vai correr bem, de tudo vai acabar bem. E isso a gente consegue com exercício, não é assim de um dia, de repente eu olho, tem um problema e resolvo, não é. Bom, o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quantas horas por dia nós dedicamos aos bens terrenos? E quantos segundos nós dedicamos à nossa vida espiritual? Quantos minutos? Será que nós dedicamos 1 hora por dia ao nosso lado espiritual? E como que dedica ao lado espiritual? Investigando o quê? Como que a gente age a nosso favor? Nós geralmente dedicamos assim, uma oraçãozinha, uma leiturazinha de uma página, né, um evangelho feito forçado em algum dia da semana. E aí a gente não entende por que a fé nossa não deslancha. Nós dedicamos muito pouco tempo a ela. Nós precisamos dedicar mais. Não é descuidar do corpo, da nossa vida de trabalho, porque nós temos as nossas, né, necessidades do conforto, de ganhar o pão de todos os dias, de mandar a criança para a escola, de cuidar, não é, da casa, de morar bem. Nós temos essas necessidades. Não é largar isso, mas é, junto a isso, dedicar mais tempo, né, ao invés de dedicar mais tempo a uma televisão ligada, às vezes dividir, né? Eu vejo televisão, mas vejo também, né, um filme, né, que vai me transportar por vai me fazer um bem, eu vou ter uma reflexão após aquele filme, eu vou ter uma tranquilidade na hora de eu resolver um tipo de problema parecido. O que a gente faz? A gente às vezes vê notícia que não serve para nada, notícia que causa desconforto, não é, no nosso organismo. Aquelas notícias ruins que nós vemos na televisão, aquilo desorganiza todas as nossas células, elas adoecem, porque nós somos coagidos pela televisão, nós vivemos numa atmosfera de medo, porque as notícias, elas têm uma tendência a trabalhar só o que é negativo. Então é mortes, acidentes, relatos de estupros, e agora eles não têm mais noção, eles estão fazendo filmagens, quer saber, quer destrinchar a coisa, quer mostrar a pessoa que já foi agredida, que já foi judiada, e aquilo ali causa comoção na gente, aquele mal-estar vai desregular todo o meu equipamento. E eu fico vendo aquilo, não passa coisa boa, porque coisa boa na televisão não nos prende. Quando vê uma coisa boa, a gente sai, nossa, o mundo é tão bom que eu tomar um sorvete. Nossa, que coisa boa, dá uma sensação de paz, de alegria, e eu caio fora, não fico ligada lá, para dar audiência para esses jornais, ou telejornais, esses que a gente fala assim, ali tem sangue, né, derrama sangue na televisão, né, jorra dentro da minha sala. Isso faz muito mal para a gente. Novelas, né, que só trabalham intrigas, que não trabalham, por exemplo, trabalham algumas coisas interessantes, mas a novela dita algumas regras, desvirtua
a ética que nós temos, a moral, os costumes, né? Ela promove um desacordo. E a gente fica, né, sem saber para que lado que vai, porque a gente fica vendo aquilo ali e a gente acha que tudo é normal. As crianças na escola tem um negócio de dizer assim, relaxa, professora. Relaxa, sim, ó, isso é de boa, tudo aí, ó. Isso não dá nada não. E aí, quando elas estão falando não dá nada não, você tem noção do que elas estão falando ali dentro da sala de aula. Por quê? Porque elas estão acostumadas já com esse clima, né? E para ser um homem de bem, vendo essas coisas, a gente vai demorar mais. Então a gente precisa desvincular das coisas ruins e vincular as coisas boas, né? Boa leitura, bom evangelho, uma leitura, uma explanação do evangelho, em voz alta. Se não tem ninguém, lê para você mesmo no espelho. É um exercício que a gente faz para aquilo bater de volta para a gente. A gente olha no espelho e fala com a gente mesmo. Não tem ninguém para ouvir, mas você ouve. E aí aquilo ali fica com a gente. É uma das técnicas de muitos palestrantes que têm dificuldade em falar, né, ao público. Aí eles recomendam que a gente fale ao espelho. Mas qualquer um pode usar a técnica, que é para você se soltar, você soltar de si mesmo e começar a entender os processos que a gente passa para reconhecer em si mesmo os problemas, os conflitos que a gente tem que mudar, não é? Sem o reconhecimento da reencarnação que o Espiritismo nos trouxe, seria difícil aceitar, sem murmurar, todas as aparentes injustiças da matéria. Ele nos proporciona a fé inabalável. Como espíritas, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós congregamos com os irmãos, os mesmos ideais cristãos, quanto mais a gente se predispõe a aceitar, não é, que Deus guia a nossa vida, mais nós temos capacidade de modificar a nossa vida, não é? E mais a gente aceita, porque toda prova que a gente passa aqui na Terra, reclamando, murmurando, choramingando, aquilo não é prova, passa a ser uma expiação. E expiação é uma coisa que a gente não tem escapatória. Vamos expiar, não tem escapatória. Agora, se é prova, a prova é amenizada. Se eu estou sofrendo com resignação, ela é amenizada, ela pode ser amenizada. A menos que eu fale, não, eu não quero que seja amenizada. Então, às vezes, a gente tem uma determinada doença e a gente quer se livrar dela. Mas nós fizemos uma programação antes de reencarnar de que aquilo deveria passar eu deveria passar por aquele problema de tal maneira que o corpo vai funcionar como uma esponja, para aquilo vai drenando aquele problema, e eu vou me livrar daquilo na próxima reencarnação, né? Como, por exemplo, numa reencarnação, se aquilo já foi resolvido, eu não preciso mais que aquilo volte para mim, e eu fico livre da doença. Mas às vezes a gente não esquece, às vezes não, a maior parte das vezes de nós esquecemos que nós fizemos uma programação. Nós temos um mapa, né, de tudo que nós devemos passar. É claro que as consequências, o gênero de prova nós temos, né, já definido, mas os acontecimentos aqui na Terra, esses aí não são previstos. Então tem coisas que acontecem que estava lá, mas por conta do gênero de prova que nós pedimos, né? Agora, nem tudo ali é certinho, porque nós temos o direito, né, de agir conforme nós queremos. Então, muitas coisas a gente modifica. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Se a gente fizer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós, a gente não praticava mal nenhum, não é? A gente geralmente ajudava, né? Tornava a vida do outro mais alegre, porque a gente saberia que era aquilo que eu gostaria de ter, né? E qual que é o limite dos nossos direitos? O limite é quando o direito do outro está sendo ameaçado. Então isso também é constitucional, né? O seu direito acaba quando o meu começa. Então você pode agir desde que você não interfira nos meus direitos. É constitucional isso aí. E nós temos que seguir isso. Agora, a dificuldade é porque às vezes a consciência ainda não foi desperta. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente tentando despertar essa consciência. Eu planejei fazer uma outra parte
do Emmanuel, Caindo em Si, que é a retomada de consciência, mas eu já excedi o horário, são 30 minutos, e eu já excedi 5 minutos, então vai ficar para uma próxima vez. Eu tinha que falar sobre esse tema, que era o tema do palestrante da noite, cujo palestrante vinha substituído, né? E só para encerrar, o Emmanuel, na lição do Fonte Viva, lição 88, tem um texto lá, Caindo em Si. E ele vai falar desse caindo em si, é o que nós precisamos, cair em si e transformar nossa vida, mudar de vida, abrir um espaço para a nossa consciência, para a nossa vida ser transformada, sem rebeldia, sem revolta, sem mágoa, sem frustração, sem culpa, porque a culpa não ajuda a gente a resolver problemas, muito pelo contrário, ela faz com que os nossos problemas pesem mais em nossas costas e dificulte o nosso caminho. Então eu espero que nós consigamos todos, né, nos tornar homens de bem, na medida das nossas capacidades, porque nós sabemos que nós vamos usar conta-gota, né, nós não vamos transformar de uma vez como um Paulo que fez a transformação, de repente estava indo, né, para o sul, de repente vira e vai para o norte, né, em questão de representação, né, da transformação que ele teve. Nós podemos fazer a nossa dia a dia, pequenininha ali, mas todo dia tentar mudar alguma coisa que a gente está fazendo de errado. E já é um bom caminho para a gente transformar num homem de bem. Agradeço a atenção de todos, peço a Deus que nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada, né? Muito obrigada. Boa noite.